Meu nome é Roberto Azevedo Moreira. Fui diretor funerário e tanatopraxista por 27 anos. Registrado no CRBM como auxiliar de necropsia no começo da carreira, depois responsável técnico em 2 casas funerárias aqui em Belo Horizonte. Somei, sem orgulho nenhum, mais de 3.800 preparações. Velórios, translados, corpos que ninguém quis reconhecer. Gente que morreu sozinha, gente que morreu aos pedaços, gente que morreu sem nome. Eu achava que já tinha visto de tudo. Até abril de 2018. Foi um caso no bairro Floresta que me tirou da profissão. Não foi de uma vez, foi como água entrando num porão, devagar, até você perceber que está afogado. Meses depois daquela noite, eu larguei o plantão noturno, aceitei um cargo administrativo numa clínica pequena em Itabira, comecei terapia porque eu não conseguia mais fechar os olhos sem ver um rosto. Um rosto perfeito demais. Perfeito de um jeito que não deveria ser possível. Estou gravando isso agora porque por anos eu tentei fingir que foi só estresse. Erro de etiqueta. Confusão de família. Eu queria acreditar nisso, mas semana passada eu vi algo num corredor de hospital que me trouxe o mesmo frio na nuca, aquele arrepio que começa na base da coluna e sobe devagar. E eu entendi que o silêncio também é parte do problema. Ficar calado é deixar a coisa acontecer de novo, em outro lugar, com outra pessoa que vai achar que enlouqueceu. Vou te dizer uma coisa antes de começar. Você já sentiu em hospital, estrada, velório ou perto da morte que havia alguém ali, mas não era bem alguém? Não estou falando de fantasma de filme, não. Estou falando daquela presença que você sente na pele, quando o ar fica diferente e seu corpo te avisa que algo não se encaixa. Se já viveu algo assim, comenta. Eu leio tudo. E se você quer ouvir relatos de gente adulta, de profissão pesada, que não inventaria isso por atenção, se inscreve. Não é entretenimento para adolescente. É confissão. Naquela noite, eu estava de plantão na funerária da rua Itajubá. Era terça-feira, início de abril, aquele período do ano em que Belo Horizonte ainda não decidiu se esfria ou esquenta. O café estava requentado pela 3ª vez. O ar-condicionado falhava de meia em meia hora, chiando como gato preso. O cheiro de formol grudava na garganta, daquele jeito que você só esquece quando dorme. O rádio da recepção chiava com notícia de trânsito, acidente na Antônio Carlos, obras na Afonso Pena. Rotina. Às 2h17 da manhã, a central passou um recolhimento do Hospital João 23. Homem, aproximadamente 43 anos, óbito por politrauma. Rotina. Eu já tinha feito isso centenas de vezes. Pegar o carro de remoção, ir até o necrotério, conferir papelada, trazer o corpo, preparar, devolver para a família. A gente faz isso no automático, sabe? É mecânico, tem protocolo, tem checklist, tem hierarquia. A morte vira trabalho e o trabalho vira hábito. Mas quando o aviso veio com um detalhe que me incomodou. Não na hora. Só depois, quando eu estava dirigindo, é que aquilo bateu. O nome completo estava perfeito na ficha. Assentos certos, filiação completa, número de CPF sem erro. Como se alguém tivesse digitado com calma demais, rápido demais, no meio do caos de um pronto-socorro que, naquele horário, estava recebendo vítimas de um engavetamento na BR-040. Henrique Dantas Leal, 43 anos. Autônomo. Acidente de moto na Avenida Cristiano Machado. Eu lembro de olhar para o papel e sentir uma coisa esquisita. Não medo. Não era medo ainda. Era desconforto, como quando você entra num lugar que parece certo, mas tem algo fora do tom. Tipo entrar numa sala e perceber que os quadros foram movidos 1 centímetro. Nada gritante. Só errado o suficiente para você notar. Peguei as chaves do carro, acordei o Edmilson, que cochilava na salinha dos fundos. Edmilson tem 22 anos de funerária, mais velho que eu na profissão. Homem quieto, evangélico, que reza baixinho antes de abrir qualquer saco. Ele bocejou, pegou o casaco, entrou no carro sem reclamar. A gente não conversava muito durante o recolhimento. Não precisa, é trabalho. Chegamos ao João 23 por volta das 2h40. Estacionamos na lateral onde fica o acesso ao necrotério.
Aquele corredor eu conhecia de cor. Luz branca estourada, piso cinza que gruda no sapato, cheiro de desinfetante misturado com algo que desinfetante nenhum tira. As pessoas evitam olhar pra gente quando a gente passa com a maca vazia. Evitam mais ainda quando a gente volta. A técnica do necrotério estava de costas, mexendo em papéis numa prancheta velha. Ela se virou quando a gente entrou e me entregou a papelada sem conversa. Só apontou pro relógio como quem quer que a gente suma. Rápido. Plantão noturno deixa todo mundo assim, cansado demais para ser educado. Eu conferi os dados. Henrique Dantas Leal. 43 anos. A etiqueta no tornozelo estava certa. A pulseira hospitalar também. CPF batendo. Tudo certo. Tudo certo demais. A gente pegou a maca, colocou o saco preto em cima, conferiu o lacre, protocolo. Edmilson empurrou, eu guiei. Saímos pelo mesmo corredor, mesmas pessoas desviando o olhar, mesmo elevador de serviço que demora uma eternidade. Colocamos o corpo no carro, fechamos a porta, voltamos para a funerária. No caminho, Edmilson ligou o rádio. Música gospel. Ele sempre fazia isso. Dizia que ajudava. Eu nunca liguei, cada um com sua fé. Mas naquela noite, sei lá, a voz do cantor me pareceu longe demais, como se estivesse vindo de outra dimensão. Eu olhei para o retrovisor, para o saco preto atrás, e tive um pensamento idiota, daqueles que a gente tem e descarta na mesma hora. E se não tiver ninguém aí dentro? Balancei a cabeça. Cansaço, falta de sono, café ruim. Chegamos à funerária às 3h20. Edmilson ajudou a descarregar. A gente levou o corpo para a sala de preparação. Sala fria, mesa de inox, instrumentos esterilizados, luz forte. Cheiro de químico que nunca sai das mãos, não importa quantas vezes você lave. Eu fiz o que sempre fazia. Abri o livro de registro. Anotei horário de chegada, procedência, nome completo, dados do responsável. Peguei a câmera. Protocolo. A gente fotografa tudo. Identificação, estado do corpo, sinais externos, proteção legal, proteção nossa. Abri o saco, vi o rosto dele e tive aquela sensação de quando a gente entra numa casa que não é a nossa. Tudo no lugar, tudo arrumado, mas nada tem história. Sabe quando você olha para um cômodo e percebe que ninguém vive ali de verdade? Era isso, só que num rosto humano. A pele dele estava limpa demais para politrauma, sem fuligem, sem graxa, sem microcortes de asfalto. Num acidente de moto, sempre tem, sempre. O asfalto arranca pedaços, deixa marca. Mas a pele dele parecia lavada com cuidado, quase polida. As roupas, ao contrário, pareciam ter sido mastigadas por metal. Rasgos longos, fibras esticadas, como se tivessem sido puxadas por dentro, sabe? Arranque violento. Só que a pele sob os rasgos estava íntegra. Nem escoriação, nem hematoma. Nada. Chamei o Edmilson. Ele se aproximou, olhou rápido, fechou o zíper do saco um pouco, como se quisesse proteger o próprio pensamento. Ficou em silêncio, depois disse baixo: "Isso não bate. A gente não falou sobrenatural, a gente falou incompatível, falou erro de prontuário, falou troca de corpo. A gente tentou encaixar aquilo no mundo que a gente conhecia, porque a alternativa era aceitar que algo estava profundamente errado de um jeito que protocolo nenhum resolve. Foi quando eu vi a primeira coisa que me fez suar frio. Levantei a pálpebra dele para checar desidratação. É procedimento padrão. Olho de morto fica opaco, ressecado, sem brilho, mas o olho dele tinha um brilho úmido, recente, como se o corpo não tivesse passado pelo tempo que a morte exige. Edmilson viu também. Ele deu um passo para trás. "Sai daqui", eu disse. "Vai tomar um café. Eu termino." Ele não discutiu. Saiu rápido. Ouvi a porta da salinha fechando. Fiquei sozinho com o corpo. Comecei a preparação, mas minha cabeça não parava. Eu repassava mentalmente tudo o que eu sabia. Politrauma, acidente de moto. Deveria ter fraturas expostas, hemorragia interna, sinais de impacto. Mas quando eu apalpei o tórax, não senti nada quebrado. Nenhuma deformidade. Nenhuma crepitação óssea. Parei. Respirei fundo.
Aquele cheiro de formol me deu âmago. Eu fui até a pia, lavei o rosto com água fria. Olhei no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, cansaço, só cansaço. Voltei para a mesa. E então veio a família. Chegaram antes do amanhecer. Nem eram 5 da manhã ainda. Mãe, esposa, 2 irmãos. A recepção me avisou. Eles choravam, mas era um choro controlado. Estranho, como se estivessem cumprindo uma tarefa, obrigação social, ritual esperado. Eu os recebi na sala de visita. Expliquei que o corpo estava preparado, que podiam ver o rosto se quisessem. Eles pediram. Só um pouco, a esposa disse, voz firme demais para a viúva recente. Abri o visor do caixão. Ninguém se aproximou de verdade. A esposa ficou a uns 2 metros de distância. Olhou, sussurrou. É ele, sem tocar, sem se inclinar, sem aquele gesto instintivo de querer tocar pela última vez. A mãe repetiu. Graças a Deus. Tom, aliviado, não de dor, de alívio. Os irmãos só acenaram com a cabeça, como quem confirma a entrega de encomenda. E eu senti com uma certeza que não tinha explicação técnica nenhuma que eles não estavam lamentando quem estava ali dentro. Estavam garantindo que a coisa certa fosse enterrada. Fechei o caixão. Eles assinaram os papéis. Combinaram o horário do velório. Saíram sem olhar para trás. Edmilson voltou quando eles já tinham ido embora. Me encontrou sentado na cadeira da recepção, olhando para a parede. Você tá bem? Ele perguntou. Eu não respondi, porque eu não sabia. Fui para casa com as mãos cheirando a químico e a cabeça gritando uma frase só. Isso não se encaixa na experiência de décadas. Dormi 2 horas, talvez 3. Acordei com a boca seca e aquele peso no peito que vem quando seu corpo sabe que algo não está resolvido. Tomei banho quente tentando tirar o cheiro de formol da pele, mas ele continuava, lá grudado nas narinas, dentro da cabeça. Café preto. Pão com manteiga que eu mal conseguia engolir. Olhei para o relógio. 10 da manhã. Eu tinha voltado para casa às 6. 4 horas de sono quebrado, cheio de imagens que eu não queria processar. Quando a gente trabalha com morte há tanto tempo, aprende a separar as coisas. Trabalho é trabalho. Casa é casa. Mas aquele caso estava sangrando de um lado para o outro e eu não conseguia fechar a torneira. Voltei para a funerária às 2 da tarde. O velório estava marcado para começar às 4. Edmilson já tinha preparado a sala, flores nos arranjos, cadeiras enfileiradas, aquele cheiro de lírio que sempre me dá enjoo. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça. Não tocamos no assunto. Não precisava. A gente sabia. Fui conferir o caixão. Abri o visor só para ter certeza de que estava tudo certo. O rosto dele continuava ali, impecável, tranquilo demais. Pele lisa, quase brilhante sob a luz artificial. Nenhum sinal de rigidez cadavérica avançada. Nenhum afundamento das têmporas. Nenhuma descoloração além do esperado. Mas era o esperado que estava errado, porque corpos não ficam assim. Não de verdade. Fechei o visor, respirei fundo, voltei para a recepção. A família chegou 15 minutos antes do horário. A mãe, dona de uns 60 anos, cabelo preso, roupa preta simples. A esposa, talvez 30 e poucos, olhos secos, maquiagem leve. Os 2 irmãos, um mais velho, outro mais novo, ambos de terno escuro, gravata frouxa. Eles entraram devagar, cumprimentaram baixinho, sentaram nas primeiras cadeiras. Não houve desespero. Não houve aquele choro que quebra a sala inteira. Havia contenção. Contenção demais. Outras pessoas começaram a chegar. Poucos, uns 10, 15 no máximo. Vizinhos, talvez. Conhecidos. Ninguém parecia íntimo. Ninguém parecia arrasado. Havia murmúrio educado, abraços rápidos, gente que olhava para o caixão de longe e não se aproximava. Eu fiquei na porta da sala, de pé, como sempre faço, observando. É parte do trabalho. A gente precisa estar atento caso alguém passe mal, caso alguém precise de alguma coisa. Mas naquele dia, eu estava observando por outro motivo. Eu queria entender. Queria decifrar aquele comportamento. A esposa se aproximou do caixão uma vez. Ficou ali parada, olhando. Não chorou.
Não tocou, só olhou. Depois, voltou para o lugar. Um dos irmãos, o mais velho, fez o mesmo. Olhou de cima, como se conferisse mercadoria, e voltou. Ninguém abriu o caixão completamente. Ninguém pediu, isso é raro. Na minha experiência, família sempre quer ver, sempre quer tocar, sempre quer aquele último momento, aquele último gesto de despedida. Mas ali não. Ali havia distância. Respeito? Medo? Eu não sabia. Às 6 da tarde, o velório terminou. Rápido. A mãe veio até mim, agradeceu com voz baixa, disse que a cremação estava agendada para o dia seguinte. Eu confirmei que estava tudo encaminhado. Ela acenou com a cabeça e saiu. Quando a sala esvaziou, eu e Edmilson fechamos o caixão, levamos o corpo de volta para a câmara fria. Protocolo. A gente faz isso toda hora. Mas naquela noite, quando eu tranquei a porta da câmara, eu olhei para o puxador de metal como se estivesse prendendo algo que não deveria ser solto. Edmilson foi embora cedo. Disse que tinha culto. Eu fiquei. Não por precisar. Eu só não queria ir para casa ainda. Sentei na recepção, liguei o computador, abri o arquivo do caso. Li de novo. Nome, CPF, endereço, filiação. Tudo certinho, tudo batendo. Peguei meu celular, entrei no Google Maps, digitei o endereço. Rua Jornalista Mário Brant, 487, Sagrada Família. A rua existia, o número também. Dei zoom. Era uma casa comum. Portão verde. Muro baixo. Nada fora do comum. Mas alguma coisa me cutucava. Aquela sensação de que se eu olhasse de perto, ia ver a rachadura. Desliguei o computador. Fechei a funerária. Fui para casa. Mas no dia seguinte, antes da cremação, eu não aguentei. Peguei o carro. Dirigi até a Sagrada Família. Era uma tarde de quinta-feira, céu claro, trânsito normal. Achei a rua. Achei o número. Estacionei do outro lado. O portão estava fechado. Não havia campainha visível. Não havia caixa de correio. Não havia placa com nome. A casa parecia habitada, mas vazia. Sabe quando você olha para um lugar e não sente presença? Era isso. Esperei uns 10 minutos. Ninguém entrou. Ninguém saiu. Desci do carro. Atravessei a rua. Bati no portão. 3 vezes. Nada. Silêncio. Um homem saiu da casa ao lado. Idoso, regando plantas na calçada. Olhou para mim com curiosidade. Com licença, eu disse. O senhor sabe se mora alguém aqui? Ele franziu a testa. Olhou para casa. Depois para mim. Aqui? Não mora ninguém faz tempo, não. Senti o estômago gelar. Tem certeza? Essa casa aqui, número 487? Certeza. Uns 6, 7 meses que está fechada. Nem sei de quem é. Agradeci. Voltei pro carro. Fiquei ali sentado, mãos no volante, respiração curta. Endereço falso. Ou não exatamente falso. Existia, mas ninguém morava lá. Dirigi de volta para a funerária com o sangue batendo na têmpora. Liguei para o hospital. Pedi para falar com o setor de registro de óbito. A moça que atendeu disse que o sistema estava fora do ar. Insisti. Ela disse que ia verificar e desligou. Nunca me retornou. Voltei ao escritório. Procurei uma cópia impressa do relatório de óbito que o hospital tinha enviado. Achei, reli, tudo perfeito. Nome do médico, CRM, causa mortes, hora do óbito. Assinatura, carimbo. Peguei o telefone. Liguei para um conhecido que trabalhava no cartório central. Expliquei que precisava conferir uma certidão. Ele disse que podia dar uma olhada, mas que ia demorar. Eu disse que não tinha pressa. Menti. 3 dias depois, ele me ligou. Roberto, achei a certidão desse Henrique Dantas Leal. E tem algo estranho. A certidão é recente, muito recente. Como assim? Ela foi emitida há 2 meses, para um adulto de 43 anos. Silêncio. Isso não faz sentido, eu disse. Pois é. Normalmente, certidão de nascimento é antiga, né? Registrada na época do nascimento. Mas essa aqui tá limpinha. Sem rasura, sem histórico, como se tivesse sido emitida ontem. Pode acontecer isso? Pode. Registro tardio, segunda via, essas coisas. Mas é raro. E geralmente tem anotação. Essa aqui não tem nada. Agradeci. Desliguei. Fiquei olhando para a parede.
Abri o notebook. Entrei no Facebook. Procurei pelo nome. Henrique Dantas Leal, Belo Horizonte. Apareceu um perfil. Foto de rosto, sorriso genérico, fundo neutro. Cliquei. Tinha umas 20 fotos, todas parecidas. Paisagens, comida, frases motivacionais. Nenhuma com outras pessoas. Nenhuma com marcação. Nenhuma com comentário real. Só curtidas automáticas, aquelas que parecem de bot. Tinha amigos, uns 300. Cliquei em alguns. Perfis, parecidos. Fotos genéricas. Posts vazios. Como catálogo. Liguei para o número que estava cadastrado no celular dele que a família tinha passado. Chamava 6, 7 vezes. E caía. Ninguém atendia. Nenhuma caixa postal. A sensação não era de medo. Era pior. Era de estar tentando provar a existência de alguém que só tinha papel e forma. Como se o corpo fosse uma peça impecável e a vida por trás dele fosse só um roteiro bem escrito. Naquela noite, eu fui para casa e não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada detalhe. A pele lisa, as roupas rasgadas, a família, distante, o endereço vazio, a certidão recente, o perfil falso. Tudo se encaixava, mas se encaixava mal. Como montar um quebra-cabeça e perceber que as peças foram forçadas. No dia seguinte, a cremação foi realizada. Rápida, sem intercorrências. As cinzas foram entregues à família. Eles assinaram, agradeceram, saíram, e o caso foi arquivado. Só que para mim, ele estava apenas começando. Existe um tipo de conhecimento que não vem de faculdade. Vem de repetição, de erro, de acerto, de 1000 vezes fazendo a mesma coisa, até seu corpo saber antes da sua cabeça. Quando a gente trabalha com morte, por tanto tempo, aprende a respeitar a lógica. Temperatura, rigidez, livores, tempo. Cada corpo conta uma história e essa história segue regras. Eu não tenho diploma de medicina, mas eu tenho um tipo de sabedoria que entra pela pele e não sai mais. Por isso, 3 dias depois da cremação, quando eu deveria ter esquecido o caso, eu voltei aos meus registros. Reli minhas anotações. Olhei as fotos que sobraram, porque 2 tinham sumido do computador, arquivo corrompido, erro inexplicável. E decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito em 27 anos. Abrir uma investigação pessoal sobre um corpo que já nem existia mais. Comecei pelo começo, pela preparação. Quando a gente recebe um corpo, especialmente de politrauma, há um padrão. Sangue coagulado em cavidades, hematomas profundos, órgãos deslocados, fraturas, marcas de impacto. É violência física traduzida em biologia. A morte não mente, ela grita o que aconteceu. Mas naquele corpo, antes da preparação final, eu tinha feito checagem de cavidades. Procedimento completo, e as impossibilidades eram pequenas, do tipo que você tenta engolir porque não quer admitir que está vendo. Os livores cadavéricos, aquelas manchas roxas que aparecem onde o sangue se acumula por gravidade, estavam discretos, simétricos, como se o corpo tivesse sido posicionado com cuidado milimétrico logo após a morte. Mas num acidente de moto? Num pronto-socorro caótico? Improvável. Não havia marca de intubação. O prontuário indicava a tentativa de reanimação, intubação orotraqueal. Mas a garganta dele estava lisa, sem microlesões, sem vermelhidão residual. Nada. Quando eu injetei a solução arterial para preservação, não houve resistência. Normalmente, num corpo que já começou a se despedir, as veias colapsam. O fluido encontra bloqueio. Mas nele, o líquido correu fácil, fácil demais, como se as veias ainda estivessem funcionais, receptivas, quase vivas. E o cheiro. Sempre tem cheiro. Sangue velho tem cheiro de ferro oxidado, de decomposição inicial, de química orgânica quebrando. Mas nele havia um odor limpo, quase metálico, como sala recém-lavada com produtos hospitalares. Não era natural. Não para um corpo de 43 anos que tinha morrido de trauma. Anotei tudo isso num caderno que eu guardo em casa. Não no computador, não no sistema, no papel.
porque eu estava começando a desconfiar do sistema. No quarto dia, pedi ao hospital uma segunda via do relatório de óbito e da ficha de atendimento. A atendente disse que o sistema estava instável. Insisti. Ela disse que ia verificar. 2 horas depois me ligaram de volta. Podiam mandar uma cópia impressa. Recebi no dia seguinte. Conferi tudo. Endereço no bairro Sagrada Família. Nome do pai, Osvaldo Leal. Nome da mãe, Mariana Dantas Leal. CPF validado. RG validado. Tudo perfeito. Tudo encaixado como burocracia bem feita. Mas minha cabeça não desligava. Minha terapeuta chama isso de compulsão de conferir. Eu chamo de instinto. E meu instinto estava gritando. Voltei até a rua Jornalista Mário Brant. Dessa vez, no meio da tarde, num sábado, bati no portão de novo. Nada. Olhei para as janelas. Cortinas fechadas. Nenhum movimento. Fui até a casa ao lado. A mesma onde o velho tinha falado comigo. Toquei a campainha. Ele abriu, me reconheceu. O senhor de novo? Desculpa incomodar. Só queria confirmar uma coisa. Essa casa ao lado, o senhor tem certeza que não mora ninguém? Ele coçou a barba. Certeza. Às vezes aparece alguém, abre o portão, entra, sai. Mas morar? Não. Ninguém mora. Quando foi a última vez que viu alguém? Ele pensou. Faz uns 2, 3 meses. Um homem, de terno. Ficou uns minutos e foi embora. Agradeci. Voltei para o carro. Fiquei ali, mãos no volante, sentindo aquele aperto no peito que vem quando você percebe que está sozinho numa coisa que ninguém mais vai acreditar. Na segunda-feira peguei o nome completo e fui até um despachante conhecido. Pedi que ele puxasse informações no sistema da Receita Federal, SPC, Serasa, qualquer coisa. Ele levou 3 dias, me ligou. Roberto, achei o CPF, está ativo, mas não tem nada vinculado. Sem conta bancária, sem cartão de crédito, sem histórico de emprego registrado, sem declaração de imposto de renda, nada. Como assim nada? É como se o CPF tivesse sido criado só para existir, sem uso real. Isso é possível? Tecnicamente, sim. CPF falso, CPF laranja, essas coisas existem, mas geralmente deixa rastro. Esse aqui é limpo demais. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Abri o Google. Procurei por corpos sem histórico. Mortes inexplicáveis com documentação perfeita. Achei fóruns médicos, fóruns de legistas, grupos fechados de profissionais funerários. Entrei em alguns. Criei um perfil anônimo. Postei uma pergunta genérica. Alguém já teve caso de corpo com inconsistências físicas e documentação perfeita? Em 2 dias, 3 pessoas responderam. Mensagens privadas, discretas. Uma era de Campinas, diretora funerária, 15 anos de profissão. Ela contou de um caso em 2016. Homem de 50 anos. Suposto atropelamento. Corpo sem marcas compatíveis. Documentação impecável, família distante. Cremação rápida. E semanas depois, alguém apareceu na funerária, pedindo registros, fazendo perguntas técnicas, e depois tudo foi reclassificado como erro de prontuário. Outra era de Porto Alegre, auxiliar de necropsia, caso em 2017, mulher de 38 anos, queda de prédio. Mas o corpo não tinha fraturas compatíveis, apenas roupas destruídas e pele intacta. Investigação policial arquivada. Família sumiu. E o caso foi perdido no sistema. A terceira era de Recife, tanatopraxista, caso em 2015. Homem de 41 anos, afogamento, mas sem água nos pulmões, pele sem sinais de submersão prolongada, certidão de nascimento emitida meses antes, perfil em redes sociais com fotos genéricas. Eu li aquilo e senti o chão sumir. Não era caso isolado, não era erro, não era coincidência, era padrão. Alguém ou algo estava colocando corpos no sistema. Corpos que não morreram do jeito que o papel diz. Corpos que não viveram do jeito que a burocracia sugere. Corpos que são encenação. Peguei tudo que tinha anotado. Endereço falso. Certidão recente. CPF sem histórico. Perfil de redes sociais vazio. Família estranha. E aquelas impossibilidades físicas.
Pele limpa, ausência de trauma real, veias funcionais, cheiro metálico. Tentei montar um quadro lógico. Tentei achar uma explicação que coubesse no mundo que eu conhecia. Fraude, tráfico de órgãos, esquema de seguro? Nada fazia sentido, porque para isso funcionar, você precisaria de hospitais cooperando, cartórios cooperando, famílias cooperando. E qual seria o objetivo de cremar um corpo que não tem nada de valor? A menos que o objetivo não fosse o corpo, fosse outra coisa, fosse testar o sistema, ver se a engrenagem aceita, ver se ninguém percebe, ou pior ainda, ver quem percebe. Essa ideia me deixou acordado por 3 noites seguidas. No 10º dia após a cremação, eu estava no escritório da funerária, sozinho, mexendo em papelada antiga, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Depois, uma voz masculina, calma, educada. Roberto Azevedo Moreira? Sim. Quem fala? Senhor Moreira, gostaríamos de conversar sobre o caso Henrique Dantas Leal. Meu estômago gelou. Quem é o senhor? Administração hospitalar. Gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre o procedimento. Que pontos? Podemos marcar uma reunião? Prefiro por telefone. Pausa. Entendo. Bem, houve um erro de registro. Contaminação de laboratório. Algumas informações foram inseridas incorretamente no sistema. Gostaríamos que o senhor desconsiderasse impressões pessoais e mantivesse apenas o BI, que está documentado oficialmente. Que impressões pessoais? Dúvidas sobre compatibilidade de trauma, por exemplo. Minha respiração ficou curta. Como eles sabiam? Quem é o senhor? Apenas queremos garantir que não haja confusão desnecessária. E desligaram. Fiquei ali parado, telefone na mão, coração batendo rápido. Eles sabiam. Sabiam que eu estava investigando. Sabiam que eu tinha dúvidas e estavam me avisando para parar. Naquela noite, quando voltei ao computador da funerária para revisar as fotos do corpo, 2 imagens tinham sumido. Arquivos corrompidos, erro de cartão. A câmera que nunca tinha falhado, que eu usava há anos, de repente acusava problema. Técnico. Chamei o Edmilson, mostrei. Ele olhou, ficou pálido. Eu não mexi nisso, ele disse, voz tremendo. Eu sei. Roberto, que diabo está acontecendo? Eu não respondi, porque eu não sabia, ou sabia demais. Tentei recuperar os arquivos. Usei programa de recuperação de dados, nada. As imagens tinham sido apagadas de forma permanente, como se nunca tivessem existido. E foi aí que eu entendi a coisa mais aterrorizante até então. Não era que estavam mentindo para mim. Era que estavam reorganizando a realidade, apagando evidência, ajustando memória, e fazendo isso com uma eficiência que só funciona quando você tem acesso a tudo. Hospital, cartório, sistema, arquivo, tudo. Quem tem esse poder? Eu não queria saber a resposta, mas ela estava vindo até mim, querendo ou não. 2 dias depois do telefonema, eles apareceram. Eu estava na sala de preparação, organizando instrumentos, quando a recepcionista me chamou no interfone. Voz baixa, meio nervosa. Roberto, tem 2 pessoas aqui querendo falar com você. Marcaram horário? Não. Dizem que é sobre um procedimento. Suspirei. Lavei as mãos, tirei o avental, fui até a recepção. Eles estavam de pé perto da porta de vidro. Um homem de terno simples, sem gravata, uns 40 e poucos anos, cabelo curto, postura ereta. Uma mulher com calça social preta, blusa branca, crachá pendurado no pescoço, mas virado para dentro, escondendo o nome e a instituição. Ambos tinham aquele ar de quem não está ali por acaso, de quem cumpre roteiro. Roberto Azevedo Moreira? O homem perguntou. Voz calma, quase amigável. Sou eu. Ele estendeu a mão. Aperto firme, profissional. Somos da administração hospitalar. Gostaríamos de revisar alguns procedimentos relacionados ao caso Henrique Dantas Leal. Senti o estômago apertar, mas mantive a cara neutra. Que tipo de revisão? A mulher deu um passo à frente. Protocolo interno. Houve inconsistências no registro. Precisamos conferir documentação. Que tipo de inconsistência? Erros de laboratório, contaminação de amostras, dados inseridos incorretamente. Olhei para um, depois para o outro. Nenhum deles piscava muito.
Nenhum deles parecia desconfortável. Podem entrar. Levei eles até o escritório. Pequeno, apertado, mesa de madeira velha, arquivos empilhados. Sentei na minha cadeira. Eles ficaram de pé. O homem pediu para ver o livro de registro. Mostrei. Ele folheou devagar, fotografou algumas páginas com o celular. A mulher pediu o checklist de preparação. Entreguei. Ela leu em silêncio, anotou algo num bloquinho. Vocês tiraram fotografias do corpo? Ela perguntou. Sim. Protocolo. Padrão. Podemos vê-las? Algumas foram corrompidas, problema no cartão de memória. Os dois trocaram um olhar rápido, quase imperceptível. Entendo, o homem disse. E as que não foram corrompidas? Abri o computador. Mostrei as 3 fotos que restavam. Eles olharam com atenção. Fizeram perguntas técnicas, perguntas que ninguém fora da área faria. Qual foi o lote do fluido de preservação usado? A que temperatura a câmara fria estava configurada? Quem mais tocou no corpo além do senhor? Em que horário exato o corpo chegou aqui? Respondi tudo, com calma. Mas por dentro eu estava fervendo, porque aquilo não era revisão. Era interrogatório. Quando terminaram, o homem fechou o bloquinho. Guardou no bolso interno do paletó. Senhor Moreira, houve um erro administrativo no hospital. Informações foram inseridas de forma inadequada. O caso foi reclassificado. Gostaríamos que o senhor mantivesse apenas os dados oficiais e desconsiderasse impressões pessoais que possam ter surgido durante o procedimento. Que impressões? A mulher se aproximou, voz baixa, quase maternal. Entendemos que o senhor é profissional experiente, mas às vezes, em casos atípicos, podemos fazer leituras equivocadas. O estresse, a fadiga podem criar dúvidas desnecessárias. Eu não respondi, só olhei para ela. O homem continuou. O hospital vai enviar uma notificação oficial corrigindo os dados. O prontuário foi atualizado. Recomendamos que o senhor se atenha apenas ao que está documentado. E se eu tiver dúvidas? O senhor pode entrar em contato conosco, mas, por favor, evite especulações, especialmente com colegas ou em canais não oficiais. Foi uma ameaça. Educada, mas ameaça. Eles saíram pouco depois, agradeceram pela colaboração. Deixaram um cartão de visita, só com um número de telefone e as palavras gestão administrativa. Quando eles foram embora, chamei o Edmilson. Mostrei o cartão. Ele olhou, balançou a cabeça. Isso é estranho demais. Eu sei. O que você vai fazer? Não sei ainda, mas eu sabia. Eu ia continuar procurando, porque quando alguém te pede para esquecer, é porque tem algo que vale a pena lembrar. Na tarde seguinte, a chefia da funerária me chamou na sala. A Dona Marlene, 60 e poucos anos, evangélica, sempre foi justa comigo. Mas naquele dia, ela estava diferente. Cansada, preocupada. Roberto, você tá bem? Tô. Por quê? O hospital ligou. Disseram que você tá sobrecarregado. Sobrecarregado? Sugeriram que você tire uns dias de folga para descansar. Senti a raiva subir. Dona Marlene, eu não tô sobrecarregado. Eu sei, filho, mas é melhor você tirar uns dias. Vai para casa, descansa. Volta na semana que vem. Não era pedido, era ordem disfarçada. Peguei minhas coisas, fui embora. Nos dias seguintes, tentei voltar ao caso. Liguei para o despachante. Ele disse que não podia mais ajudar, que tinha recebido uma orientação para não mexer com aquele CPF. Liguei para o conhecido do cartório. Ele disse que a certidão tinha sido reclassificada e que não podia mais falar sobre isso. Voltei aos fóruns online. As 3 pessoas que tinham me respondido sumiram. Perfis deletados, mensagens apagadas, como se nunca tivessem existido. E então eu percebi a coisa mais aterrorizante. Não era que estavam mentindo. Era como se tivessem sido convencidos a esquecer, convencidos de verdade. 2 colegas da funerária começaram a falar do caso como se fosse outro corpo, outra noite. Um deles jurou que nem foi aqui. O outro disse que eu devia estar confundindo com outro caso. Eu mostrei o registro, mostrei a data.
Eles olharam, franziam a testa e ainda assim insistiam que não lembravam. Era apagamento. Não só de arquivo, de memória. Comecei a pesquisar de forma mais ampla. Procurei por corpos sem histórico real, mortes burocráticas perfeitas, famílias que não choram. Achei coisas, fragmentos, relatos isolados em blogs antigos, posts deletados, threads arquivadas. Um caso em Campinas, 2016. Corpo de homem sem marcas compatíveis com a causa de morte declarada. Investigação policial que foi arquivada em 48 horas. Família que sumiu logo após o enterro. Um caso em Porto Alegre, 2017. Mulher encontrada morta em circunstâncias inexplicáveis. Documentação perfeita. Velório vazio. Cremação rápida. E uma testemunha que disse ter visto a mesma mulher semanas depois, viva, num shopping. Um caso em Recife, 2015. Homem que afogou sem água nos pulmões. Perfil em redes sociais com fotos que pareciam renderizadas. Endereço inexistente. Sempre a mesma assinatura. Documentação impecável. Inconsistências físicas. Alguém aparecendo para reclassificar. E o caso sendo abafado. Não com escândalo, não com violência. Com voz baixa, carimbo e licença médica. Tentei registrar uma ocorrência interna na funerária. Escrevi um relatório. Detalhado. Com tudo que eu tinha visto. Tudo que eu tinha descoberto. Entreguei para Dona Marlene. Ela leu. Ficou em silêncio. Depois olhou para mim com uma tristeza que eu nunca tinha visto nela. Roberto, filho, você precisa parar com isso. Dona Marlene, tem algo errado. Muito errado. Eu sei que você acredita nisso. Mas isso não vai dar em nada. Só vai te machucar. Como assim? Ela suspirou fundo. Recebi uma ligação hoje de manhã, da direção do hospital. Disseram que você está obcecado por um caso que foi resolvido, que você está criando teorias sem base e que seria melhor para você tirar um tempo. Eles querem me afastar, querem te proteger. De quê? Ela não respondeu. Só pôs a mão no meu ombro, com uma gentileza ensaiada que me fez entender. Ela tinha medo, não de mim, de quem estava por trás disso tudo. Saí da sala, peguei minhas coisas e pela primeira vez em 27 anos eu senti que a funerária não era mais meu refúgio. Era uma gaiola vigiada. Fui para casa, tranquei a porta, abri o notebook e escrevi tudo, tudo mesmo. Cada detalhe, cada impossibilidade, cada telefonema, cada visita. Salvei em 3 lugares diferentes, pendrive, e-mail, nuvem, porque eu estava começando a entender que memória não era mais confiável, que arquivo podia ser apagado, que testemunha podia ser convencida a esquecer e que eu estava ficando sozinho numa verdade que ninguém mais queria reconhecer. Passei 2 semanas tentando voltar ao normal, tentando fingir que aquilo tinha acabado. Aceitei a licença que Dona Marlene sugeriu, fiquei em casa, tomei os remédios que a terapeuta receitou. Mas normal não existia mais. Normal tinha virado uma palavra vazia. Eu acordava no meio da noite com o cheiro de formol na narina, mesmo longe da funerária. Evitava a câmara fria como se fosse um quarto assombrado. Não porque tinha medo de corpo. Corpo eu conhecia. Tinha medo do que podia estar usando o corpo como fantasia. Foi numa tarde comum, tarde de quinta-feira, que o meu mundo terminou de entortar. Eu tinha ido ao supermercado BH da rua Sapucaí. Precisava comprar coisas básicas. Pão, leite, remédio para dor de cabeça que não passava. Tentativa de fazer algo rotineiro, algo que me trouxesse de volta para a superfície. Peguei um carrinho, entrei, passei pelos corredores sem pensar muito. Música ambiente. Ar-condicionado gelado. Gente empurrando o carrinho, conferindo lista, escolhendo produto. Vida comum. Estava na fila do caixa, olhando distraído para as revistas de fofoca, quando vi. Do outro lado do salão, perto do hortifruti, um homem estava escolhendo maçãs. Eu olhei sem querer, daquele jeito que a gente olha para estranho, reconhece algo familiar, mas não identifica logo. E então meu cérebro processou. A linha da mandíbula, a sobrancelha, a forma da orelha, a ausência de marcas na pele.
Não era parecido. Era idêntico. Senti a boca secar num segundo. Minha mão apertou o carrinho como se fosse um corrimão para não cair. O sangue bateu na têmpora. A respiração ficou curta, rápida, quase dolorida. Ele pegou 2 maçãs. Escolheu com calma. Pesou na mão. Colocou no saquinho plástico. Movimentos naturais, fluidos, humanos. Mas algo estava errado. Era como assistir alguém que aprendeu a ser gente, mas ainda está treinando os detalhes. Larguei o carrinho onde estava. Saí da fila. Atravessei o salão. Coração disparado. Pernas tremendo. Quando cheguei perto, ele se virou. Os olhos encontraram os meus com uma naturalidade ofensiva, como se ele estivesse esperando, como se soubesse que eu ia aparecer. Eu parei a 1 metro de distância. Abri a boca. Fechei. Abri de novo. Henrique Dantas Leal. Ele sorriu. Não era sorriso de alegria, era sorriso de reconhecimento, de confirmação. Não exatamente. A voz era diferente, mais clara, mais viva, mas o rosto era o mesmo que eu tinha preparado, o mesmo que eu tinha tocado, o mesmo que eu tinha visto dentro de um caixão fechado e levado para cremação. Eu te cremei, eu disse num fio de voz. Você cremou uma forma. Senti a sala girar, segurei na prateleira de frutas. Quem é você? Ele inclinou a cabeça, como médico paciente com leigo, como professor com aluno curioso, alguém que estava testando algo. Testando o quê? Se o sistema aceita, se as pessoas aceitam. Olhei ao redor. Ninguém prestava atenção. Gente passava com carrinho, pegava alface, comparava preço. Vida normal, como se não tivesse nada de errado acontecendo ali. Você é o quê? Fantasma? Clone? Ele riu baixinho, sem som de verdade. Só movimento de boca. Nada tão poético. Só alguém verificando se a burocracia funciona. Hospitais, cartórios, funerárias são sistemas. E sistemas aceitam o que é bem formatado. Você sabe disso, Roberto? Quantas vezes você assinou papel sem conferir? Quantas vezes você aceitou o documento porque estava certo demais para questionar? Minha garganta estava seca demais para responder. Ele continuou. Famílias que não choram de verdade. Médicos que não fazem pergunta. Diretores funerários que seguem protocolo. Tudo funciona porque ninguém quer ver a falha. Porque falha dá trabalho. E a maioria das pessoas prefere aceitar a versão mais fácil. Mas eu vi. Eu percebi. Sim, você viu. Por isso você foi mantido consciente. Mantido consciente. Ele deu um passo mais perto. O ar ficou frio. Rápido, como abrir porta de câmara frigorífica. Você não é um curioso qualquer, Roberto. Você é alguém treinado para perceber quando a morte não obedece. Quando o corpo conta história diferente do papel, sua reação faz parte da verificação. Ver até onde alguém pode perceber e até onde o sistema consegue apagar. Senti enjoo subir. Aquele tipo de náusea que vem quando você entende algo que não deveria. Vocês fizeram isso de propósito. Deixaram inconsistências para eu ver. Exatamente. Por quê? Porque precisávamos saber se o método está refinado, se as falhas ainda são visíveis. E você, Roberto, foi o nosso teste de qualidade. Eu queria gritar, queria fazer escândalo, mas minha voz não saía, só saía ar. Ele pegou uma terceira maçã, colocou no saquinho. Evidências e memórias podem ser ajustadas quando atrapalham o fluxo. Você já percebeu isso, não é? Arquivos que somem, pessoas que esquecem, colegas que começam a duvidar da própria lembrança. Isso não é acidente, é manutenção. Vocês controlam tudo isso? Hospitais, cartórios, gente? Ele não respondeu diretamente, só sorriu de novo. Controle é uma palavra forte. Preferimos influência, organização, garantir que a engrenagem funcione sem ruído desnecessário. E eu? Vou esquecer também? Ele me olhou com algo que quase parecia pena. Você pode tentar resistir, pode continuar procurando, mas vai perceber que cada vez menos gente vai te ouvir, cada vez menos evidência vai existir. E no final, você vai ter 2 opções: aceitar que enlouqueceu
Ou aceitar que está sozinho numa verdade que ninguém quer validar. Senti a raiva explodir. Quem são vocês? O que vocês querem? Ele guardou as maçãs no carrinho pequeno que segurava. Nós somos o que sempre existiu na margem. O que preenche lacuna. O que ajusta dado quando o dado não fecha. Você acha que sistema funciona sozinho? Você acha que burocracia é perfeita por acaso? Ele inclinou a cabeça de novo. Olhou para mim como se estivesse gravando minha reação. Mude de vida, Roberto. Você já viu o suficiente. Não transforme isso em vocação. Foi quando ele passou por mim. O ar gelou de verdade, instantâneo, como se algo drenasse temperatura ao redor dele. Senti o cheiro, aquele cheiro limpo, metálico, de sala recém-esterilizada. Não era perfume, era ausência. Ausência de humanidade. Eu me virei. Ele estava andando, em direção à saída. Passos normais. Ninguém olhava, ninguém estranhava. Corri até o banheiro do supermercado, tranquei a porta da cabine. Vomitei. Vomitei até não ter mais nada. Fiquei ali de joelhos, suor frio escorrendo, respiração descontrolada. Levantei, lavei o rosto. Olhei no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, inchados. Eu parecia 10 anos mais velho. Saí do supermercado sem comprar nada. Entrei no carro. Fiquei ali sentado, mãos no volante, incapaz de ligar o motor. Ele estava vivo. Ou nunca tinha morrido, ou, sei lá, não tinha lógica. Não tinha explicação que coubesse no mundo que eu conhecia. Voltei para casa. Tranquei porta, janela, tudo. Peguei o notebook. Escrevi tudo. Palavra por palavra do que ele tinha dito. Salvei. Copiei. Mandei para mim mesmo por e-mail. Mas eu sabia. Sabia que não ia adiantar. Porque se eles podiam apagar arquivo de computador, se eles podiam fazer gente esquecer, se eles podiam inserir corpo no sistema sem ninguém questionar, o que era um e-mail? Naquela noite eu escrevi minha carta de desligamento. Não por coragem, por rendição. Porque eu entendi que não dá para lutar contra algo que controla carimbo, arquivo e lembrança. Algo que te olha com calma no meio, do hortifruti, e te avisa sem gritar que você está sozinho. Em menos de um mês eu estava fora. Aceitei um trabalho em Itabira. Interior. Cidade pequena. Rotina simples. Recepção de clínica. Horário comercial. Longe de corpo. Longe de morte. Longe de qualquer coisa que pudesse me lembrar daquele rosto perfeito demais. Mas eu sabia que não era fuga. Era só a única forma de sobreviver com o que eu tinha visto. Hoje eu vivo em Itabira, cidade pequena, interior de Minas, onde o barulho da rua termina cedo e as pessoas se cumprimentam pelo nome. Trabalho em recepção de clínica, atendo telefone, marco consulta, organizo prontuário, horário comercial, nada de plantão noturno, nada de corpo, nada de morte. Tomo meu café na mesma padaria todo dia, pão na chapa, café com leite, conversa rápida com o dono que me conhece. Volto para casa a pé. Assisto o jornal, leio um pouco, durmo cedo. Por fora, eu pareço alguém que se aposentou da correria, que encontrou paz no interior, que deixou a vida pesada para trás. Por dentro, eu nunca mais parei de procurar o defeito invisível nas coisas. Eu olho rostos no ônibus e penso, essa pele tem história? Essa ruga é real? Esse cansaço nos olhos vem de anos vividos ou foi colocado ali como maquiagem? Eu sei que é loucura. Eu sei. Mas não consigo parar. Vejo um idoso falando de quase morte na fila da farmácia e não rio. Não corto. Não racionalizo. Escuto como quem segura um fio que pode me puxar de volta para algo que eu não quero ver, mas preciso saber. Tranco portas. 2 vezes. Sempre. Antes de dormir, eu confiro janela, confiro trinco, confiro fechadura. Como se trancar porta fosse me proteger de algo que entra sem precisar de porta. Evito espelho em corredor escuro. Não sei bem porquê. Só sei que me incomoda. A ideia de ver meu próprio reflexo e perceber que ele está um segundo atrasado. Que ele não é bem eu. Às vezes, no meio da madrugada, acordo com aquele cheiro. Limpo. Metálico.
como se alguém tivesse acabado de limpar a realidade perto de mim, esterilizar o ar, apagar rastro. Eu levanto, ligo a luz, olho ao redor. Nunca tem nada, mas o cheiro demora uns minutos para sumir. Semana passada, eu estava no hospital aqui da cidade, acompanhando uma conhecida que ia fazer exame. Corredor branco, luz, fluorescente, cheiro de álcool gel. Rotina. Mas quando eu passei perto do necrotério, senti aquele frio na nuca, aquele arrepio que começa na base da coluna e sobe devagar. Olhei pela janelinha de vidro da porta. Vi uma maca coberta com lençol branco. Vi um técnico anotando algo numa prancheta. E vi, por um segundo, um detalhe que não deveria estar ali. A etiqueta no tornozelo do corpo tinha código de barras perfeito demais, simétrico demais, como se tivesse sido impresso por máquina que não erra nunca. Saí dali rápido, mão suando, coração acelerado. E foi nessa hora que eu entendi. Aquilo não acabou em Belo Horizonte. Não acabou com minha carta de demissão. Não acabou quando eu mudei de cidade. Aquilo está acontecendo em todo lugar, em todo canto. E eu só fui um dos poucos que percebeu. Por isso, eu estou gravando isso agora. Porque silêncio também é colaboração. Ficar calado é deixar a coisa continuar. E eu não quero mais carregar isso sozinho. Então eu pergunto para você, especialmente se você já tem idade para saber que o mundo não é só o que a gente mede. Se você já trabalhou com morte, com hospital, com documento, com sistema. Se você já teve aquela sensação de que algo não fecha, mas todo mundo ao redor age como se fechasse. Você já foi a um velório e sentiu que a tristeza estava fora de lugar? Como se fosse encenação. Como se aquelas pessoas estivessem cumprindo o roteiro em vez de lamentar de verdade? Você já saiu de um hospital com a impressão de que um detalhe mudou quando você tentou lembrar depois? Que a história que te contaram não bate exatamente com o que você viu? Você já encontrou alguém igual demais, perfeito demais, sem desgaste no rosto, sem cicatriz pequena, sem assimetria natural, como se não tivesse vivido os anos que a idade dele sugere. Você já teve uma lembrança antiga que de repente pareceu estranha, como se tivesse sido colocada ali, plantada, em vez de vivida, como se sua memória tivesse sido editada sem você perceber. Você já sentiu numa estrada vazia, num corredor branco, num elevador sozinho, que alguém te observava? Não com raiva, não com ódio, mas com curiosidade clínica, como se você fosse experimento. Se isso toca em alguma coisa sua, comenta, conta do seu jeito, sem medo de parecer exagero, sem medo de parecer louco, porque eu já passei por isso. E se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não enlouquece sozinho, e se inscreve para ouvir outros relatos como esse, de gente grande, de profissão dura, gente que não ganha nada inventando, gente que, como eu, só quer dividir o peso de saber algo que ninguém deveria saber sozinho. Eu só te deixo uma frase final, simples, porque é assim que o terror verdadeiro fica, sem adjetivo, sem metáfora. O problema não é morrer, é perceber que alguém pode usar a morte como ferramenta, e que esse alguém está mais perto do que você imagina.